Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu estou apresentando um documento antigo, porém muito importante, inclusive para os dias atuais. É o parecer da Comissão dos 13. Para você ter uma ideia, a denominação batista, num determinado período, teve uma certa turbulência por conta de algumas doutrinas estranhas, as quais não fazia parte do bojo, e desta forma criou-se uma comissão formada por 13 homens que, em 1963, através da Casa Publicadora Batista, que era, na época, a editora oficial da denominação batista, numa referência à Convenção Batista Brasileira, a mais antiga e maior até hoje em solo pátrio, e desta forma eles fizeram não apenas um parecer na apresentação, mas também várias monografias sobre a temática. Desta forma, nós vamos ler de uma forma rápida, porém atenta, o parecer da comissão, para que a gente tenha uma noção da conclusão que eles chegaram, uma vez que eles se reuniram inúmeras vezes para tratar desse assunto, a fim de orientar as igrejas batistas da época. Dito isto, a gente pode avançar e vamos ao parecer. Primeiro que eles verificaram que a expressão batismo no Espírito Santo nunca foi definida em declaração de fé publicada pelos batistas através dos séculos, e sobre seu significado, as opiniões de teólogos e pensadores batistas são divergentes, mas também reconhecemos que a crença no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, ou seja, uma segunda etapa da vida cristã, ou seja, ainda como uma nova experiência posterior à conversão, não tem sido crença que caracterize os batistas brasileiros. É bom que se diga que essa crença da chamada segunda bênção só passou a ocorrer a partir de 1900, com o movimento chamado pentecostal. Antes disto, não se verifica o chamado batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas nos documentos, na vivência, no ensino, por parte das igrejas cristãs até então. Desde o primeiro século até o século, final do século XVIII, não havia nenhum entendimento nesse sentido. No item 2, ele fala que a prática do que ainda chama de dom de línguas e dom de curas miraculosas é igualmente estranha às crenças e práticas características dos batistas brasileiros. Vamos lá. Os batistas, eles creem no dom de línguas, sim, o dom de línguas bíblicos. Da mesma forma, os batistas têm um entendimento a respeito do dom de curas miraculosas. Agora, tanto em relação ao ensino, quanto em relação à questão prática, é diferente dos batistas brasileiros daquela época, para você ter uma ideia. Eu sei que hoje em dia existem igrejas com placas batistas, mas que não são realmente batistas. E às vezes, pasme, pode até fazer parte da Convenção Batista Brasileira, mas não tem nenhuma identificação com as doutrinas batistas, quando não práticas batistas, e, enfim, nem deveriam usar tal placa denominacional, mas eles fazem assim e nós não vamos criar caso com relação a isto. Agora, existia um consenso geral dos batistas sobre a atuação do Espírito Santo na vida do crente. E vai dizer no item 13 e que ela se faz como um processo em toda a sua vida, processo esse que chamamos de santificação progressiva. É bom que se diga que em alguns arraiais dentro do pentecostalismo que surgiu, repito, a partir de 1900, teve diversas ideias no tocante a esse chamado revestimento de poder.
Alguns propalavam de púlpito dizendo que uma pessoa revestida desse poder alcançaria um patamar superior daqueles que até então não havia obtido ou conquistado tal experiência. Além do que, nós temos verificado, irmãos, que no decorrer, uma pessoa que eu vou colocar entre aspas, é batizada no Espírito Santo, segundo a crença do pentecostalismo, que fala em línguas estranhas, ela é tão pecadora quanto uma pessoa que está numa igreja chamada tradicional ou histórica. A gente não vê, digamos assim, um diferencial. Além do que, algumas pessoas falam o seguinte: você deve buscar o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder. Aí a pessoa fala em línguas estranhas, porém, ela vai verificar na vida dela que aquilo que ela tinha como pressuposto não foi o suficiente para manter naquele nível ou naquele patamar idealizado, quando não esperado. E ela vai buscar cada vez mais e mais o chamado, entre aspas, renovo, que não seria necessariamente o batismo no Espírito Santo, mas vai ficar numa busca incessante. Gente, aprendamos com a Bíblia. Quando a pessoa se torna uma nova criatura, ela anda e passa a andar realmente em novidade de vida. Mas isto não a faz perfeita. Daí a necessidade desse entendimento bíblico no tocante à santificação progressiva, de que não é simplesmente deixar de fazer algumas coisas, mas é passar a fazer aquelas coisas as quais nós aprendemos mediante a palavra de Deus. Logo, a gente passa a entender que dentro da chamada santificação progressiva tem o chamado elemento negativo, isto é, deixar de fazer certas coisas, e o elemento positivo, fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós dentro desse plano de salvação, o qual vai naturalmente depender da cooperação do próprio crente em Jesus. No item de número 4, um outro aspecto é que ele fala o seguinte: a comissão chegou a esse consenso, que qualquer experiência emotiva ou sensível de cunho pessoal que algum crente ou grupo de crentes tenha tido e que atribui ao Espírito Santo, por mais genuína que seja para o indivíduo ou para o grupo, de modo nenhum pode constituir um exemplo ou um padrão a ser imitado por outros crentes. Nem tampouco pode constituir base para doutrinamento dos outros ou para campanhas de avivamento. Isto é muito importante, meus irmãos, a gente atentar para este item de número 4 com relação à experiência. Porque nós temos visto que pessoas, a despeito de ter uma experiência chamada no espírito, com a evidência de falar em línguas, ou uma outra diferente, cada um tem a sua experiência, mas necessariamente não garante uma vida cristã eficaz. Por causa de quê? As pessoas têm tido inúmeras experiências e algumas delas, inclusive, quando não muitas delas, acabam deixando o evangelho. Pessoas que falavam em línguas estranhas logo no início da sua vivência cristã, com o passar do tempo, começa a se desviar da palavra de Deus, afastando dela, quando não, buscando mais experiências ou outras experiências tidas como mais edificantes, ou até mesmo aquela ideia de que pode lhe satisfazer plenamente. Enfim, nós temos visto que o povo geral tem a sua experiência, mas a experiência em si não se constitui padrão para ninguém. Somente aquilo que está devidamente preceituado na palavra de Deus, que deve ser uma norma de fé para todo crente em Jesus. Vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas que não são cristãs, estão em outros grupos religiosos que falam em línguas estranhas, uma linguagem incompreensível,
que eu chamo de ininteligível. Ora, o fato de alguém ter uma experiência é, dessa natureza significa que ela está cheia do Espírito Santo? A resposta, biblicamente falando, é não. A despeito dela falar línguas estranhas, porque nós sabemos que o fenômeno de línguas ocorre em muitas outras religiões grandes, as religiões mundiais, mas também em grupos diversos. Inclusive grupos tidos como heréticos têm falado línguas ininteligíveis. Mas não é a experiência de falar em línguas, ou de repente de expulsar demônios, ou de profetizar que vai autenticar tal coisa, mas sim a própria palavra de Deus que vai dizer como é que funciona ou ocorre, e sabemos que tudo depende, meus irmãos, de um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com o Senhor. Eu conheci um rapaz, entre tantos, que falava em línguas. Ele era uma pessoa que estava apaixonado pelo evangelho. Nós evangelizávamos outras pessoas, uma referência a pessoas não crentes. Nós fazíamos parte de um grupo interdenominacional, evangelístico, mas com o passar dos anos, encontrando outros amigos, outros irmãos em Cristo, de denominações diversas, a gente conversando, e cadê fulano de tal? E Beltrano, e Ciclano, a gente, enfim, lembrando de pessoas queridas, pessoas que estavam conosco lá na juventude, e foi citado, olha, fulano de tal, ele não está no Evangelho, ele cometeu um desatino e, por fim, ele acabou tendo muitas complicações por conta desse ato. Ora, o fato de alguém ter uma experiência emotiva, por mais que ela julgue ser algo extraordinário, nessa vida que é ordinária, não vai fazer diferença lá na frente. O que faz diferença, sem dúvida alguma, é ter um relacionamento com Deus. O fato mais importante é: você está em Cristo Jesus? Se você está em Cristo, aí é o diferencial. Cristo é suficiente para todo aquele que se aproxima com fé, com arrependimento, e fornece todas as condições necessárias para que no poder do Espírito Santo ela venha se testemunha de Cristo Jesus. Mas, naquele parecer, houve algumas reafirmações que é importante nós pontuarmos também. Essa aqui: achamos que se deve reafirmar o direito inerente a cada batista de se pronunciar livremente sobre a matéria, mas em linguagem cristã, em que se perceba a preeminência do amor e o sincero desejo de um fortalecimento espiritual que se torna cada vez mais necessário em nossas igrejas e em nosso povo. Alguém já disse: cada sentença, digo, cada cabeça uma sentença. Coloca três crentes batistas, cada um vai ter uma ideia. Estes três têm o direito de se pronunciar. Eles têm o direito de expressar-se. Todavia, tem que ser feito em amor, de maneira respeitosa, sincera, mas, sobretudo, pautada na palavra de Deus. Tanto é que no item seguinte, mas achamos também que a ênfase dada a determinada interpretação da doutrina do Espírito Santo tem originado os seguintes abusos que, sinceramente, deploramos. Porque se não for uma interpretação pautada na Bíblia Sagrada, a gente vai ter N experiências, experiências diferentes, diversas. E qual delas vai ser o padrão? Isto é, o modelo? Veja bem, no dia de Pentecostes, as pessoas cheias do Espírito Santo falaram, sem dúvida alguma, em idiomas humanos. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo e eles falaram em línguas estrangeiras.
As pessoas que evocam este texto de Atos capítulo 2 não falam as línguas de Pentecostes. São línguas diferentes. Alguém vai dizer assim: ah, são as línguas de Corinto. Ora, que seja. Mas por que se respaldar ou tentar fundamentar-se em Atos capítulo 2, se não é o mesmo tipo de língua? Percebeu? Uma outra coisa. Não apenas em Atos 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, são três eventos distintos que menciona línguas. Em nenhum momento faz menção ao termo estranhas. E causa-me estranhamento de que muita gente sincera, honesta, não atenta para os textos bíblicos por causa de quê? Note bem. Hoje em dia, as pessoas buscam uma experiência chamada batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas, embora nem todos os grupos acham que a pessoa tem que falar uma língua estranha como sinal. Mas vamos lá. Acontece que, em nenhum momento, esses três textos bíblicos que eu mencionei de uma forma aleatória, porém proposital, Atos 2, capítulo 10, e bem como Atos 19, em nenhum momento as pessoas ali inseridas naquele contexto, elas buscaram falar em línguas. Tampouco buscaram batismo no Espírito Santo. E a razão é óbvia, porque o batismo no Espírito Santo não se busca. Ele é recebido graciosamente por Deus. É Deus que concede, é Deus que, através de Jesus Cristo, vai imergir o crente no Espírito, sem a necessidade das pessoas adotarem expedientes humanos, quando não carnais, para tentar conquistar ou alcançar, acabar adquirindo uma experiência que, a priori, não existe nenhum versículo na Bíblia, em todo o Novo Testamento, que fale que o crente precisa buscar. E a razão da inexistência de um versículo que indique ou que sugira, que sinalize que o crente precisa buscar, é pela questão de que o batismo no Espírito Santo sempre foi e será algo da parte de Deus unilateral. Não depende do que nós façamos, do que nós venhamos fazer, pensar, etc e tal. Ao contrário, nós literalmente somos imersos no Espírito justamente no ato de conversão, a despeito de todo e qualquer expediente para tentar, após a conversão, falar em uma língua ininteligível. Continuo porque o que eles estavam deplorando naquela época é que a realização de reuniões em que se notam os mesmos vícios próprios de reuniões pentecostais, isto porque já havia ocorrido iniciado o movimento pentecostal em 1905 e na década de 60, no meio das igrejas batistas, começaram a surgir algumas práticas semelhantes. E desta maneira, criava um ambiente de gritaria, descontroles físicos e o falar de línguas mais ininteligíveis, não aquelas línguas faladas nos dias de Pentecostes. E havia outros excessos. Era um chamado emocionalismo exacerbado. Ora, o tempo inteiro a Bíblia fala sobre ter moderação. Haja no meio de vós moderação. A gritaria deveria ser retirada do meio do povo cristão, porque a gritaria, a balbúrdia, toda sorte de movimentação que gera um descontrole emocional não é aquilo que Deus requer das pessoas de uma forma como um todo, porque Deus deseja ordem e decência. Deus não deseja que as pessoas fiquem descontroladas, ao contrário, mas que elas possam fazer uso da mente de uma forma consciente, deliberada, usando a mente para que o Espírito Santo que habita justamente neste local, ou seja, que atua em nosso espírito humano, possa
nos renovar dia após dia. Cita uma atitude de orgulho espiritual que não quer admitir opiniões opostas e que classifica os que não experimentaram, ou que ali, né, não experimentam as mesmas emoções e experiências de carnais e mundanos. Particularmente, como crente em Jesus, desde a minha adolescência, por fazer parte de uma igreja chamada tradicional ou histórica, me chamaram de incrédulo, de descrente, de frio, que a igreja batista era fraca, não tinha poder, entre outras coisas. Agora, o curioso é que quando a gente observa de perto o comportamento, quando a gente vive com as pessoas que supostamente estão cheias de poder, quando estão ali no ato de culto, a gente vai observar que é gente que nem a gente, de carne e osso, tem seus medos, seus anseios e receios, tem as suas fragilidades expostas, quer no lar, quer no trabalho, quer na sociedade. Está sujeita às mesmas coisas que eu. Mas lá na frente, quando estão lá com o microfone na mão, quando estão diante da sua congregação, né, local onde eles estão prestando culto ao Senhor, sem dúvida alguma, já passa aquela imagem e que você fica até mesmo de queixo caído. Mas basta conviver comigo que vocês vão ver o quanto eu sou imperfeito, o quanto eu tenho falhas. De igual modo, todo e qualquer crente que é chamado pentecostal ou neopentecostal, enfim, todos nós temos as nossas limitações. Em resumo, meus irmãos, o fato de alguém falar em línguas estranhas não vai tornar melhor do que eu, muito menos pior. Agora, o que a gente precisa é realmente respaldar na palavra de Deus. No item 3 fala sobre o proselitismo, porque a tendência é quando uma pessoa tem uma experiência, tipo, como esta, que está sendo descrita aqui, ela comece a achar que tudo aquilo que estava para trás não teve valor ou importância e que agora sim ela tem uma experiência tal com Deus que cujo mover é tão intenso que ela quer que as outras pessoas tenham a mesma experiência, ainda que não esteja respaldada na Bíblia. Repito, se você se diz pentecostal ou neopentecostal, o chamado carismático, abre Atos capítulo 2 fala assim: nós temos que buscar o dom de línguas, falar em línguas, porque está aqui na Bíblia. Ora, sem dúvida alguma, Atos 2 não fala sobre línguas estranhas. As línguas que são faladas não são as mesmas. Alguma coisa está fora do lugar, não faz sentido. Você pode até mesmo apelar para as línguas faladas pela igreja em Corinto. Aí cabe discussão. Mas ainda assim, quando você lê capítulo 12, 13 e 14, primeiro, não tem nenhuma indicação de que o dom de língua é sinal do batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas. Pelo contrário, Paulo diz categoricamente que as línguas é um sinal não para os crentes, mas para os descrentes, diz a palavra de Deus. Não tem ainda, não apenas no capítulo 12, 13 e 14 de Corinto, nenhuma menção ao fato de que as pessoas deveriam buscar o batismo do Espírito Santo. Por causa de quê? De uma forma clara. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Paulo diz categoricamente: todos nós fomos batizados em um só Espírito. Ou seja, todos os crentes, não alguns poucos. E mostra, através do verbo, ação passada, que coincide e indica justamente o começo da experiência cristã. Vamos ver aqui este item, porque fala: achamos conveniente que esta convenção advirta aos que, porventura, assim procedam, que estão saindo fora da linha apostólica. Quando fala linha apostólica, algumas pessoas
acham que esse modus operandi de hoje em dia coincide com o Novo Testamento. Lê do engano, porque dentro da instrução apostólica, segundo aquilo que recebeu da parte de Jesus, sempre vai requerer da parte de toda a igreja cristã, sem exceção, ordem e decência. Se houver algo fora disto que é estipulado pela palavra de Deus, tem que ser considerado. Não pode ser atribuído ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não é uma força, não é uma energia que vai dando choque nas pessoas, como se fosse um fio desencapado, fica tendo assim uma ação de choque ou uma energia e faz com que haja uma atitude eletrizante, entre aspas, das pessoas que estão participando no culto. Pelo contrário, sempre vai requerer ordem e decência. E qual foi a sugestão final? Que os pastores e os crentes em geral tivessem um estudo mais objetivo da obra e principalmente o método da atuação do Espírito Santo, conforme aonde se encontra no ensino de Jesus Cristo e exemplificado no ministério dos seus apóstolos. Repito, nenhum apóstolo ensinou que as pessoas devessem buscar falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Ponto um. Nenhum dos apóstolos falaram em línguas estranhas como se verificam, né, as que se verificam nos dias atuais. Eles falaram sim, capacitados pelo Espírito Santo em diversos idiomas, pelo poder de Deus. E este é um verdadeiro dom de línguas. Mais adiante, nós não temos em todo o Novo Testamento nenhuma indicação dessa natureza de que o chamado batismo no Espírito Santo é algo subsequente à salvação. Ao contrário, eles sequer buscavam e eles tampouco falavam em línguas estranhas. As pessoas, aqueles grupos distintos, foram três grupos: Atos 2, Atos 10, os gentios, e mais uma vez lá numa região, né, gentílica, em Éfeso, aqueles quase 12 homens, conforme Atos 19. Eles não falaram, sem dúvida alguma, línguas estranhas. Eles falaram, indubitavelmente, idiomas humanos capacitados pelo poder de Deus. É um documento, meus irmãos, que foi lido, pelo menos foi apresentado, é, em 1963. Este foi o ano. E depois nós vamos, então, trabalhar sobre a declaração final da Comissão dos 13, mas, naturalmente, é assunto para outro vídeo dentro dessa temática sobre a Comissão dos 13.